Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando o amparo, a assistência dos bons espíritos, dando a nós um entendimento para a lição de hoje, possamos compreender a mensagem da palestra, da parábola, que hoje é a parábola do semeador. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão sofrendo, por aqueles que têm nome no caderno. Em particular, quero pedir para minha nora, que está no hospital também, já há 15 dias com a infecção no sangue, que ela possa ter a assistência dos bons espíritos. Pedimos pelos irmãos desencarnados que hoje também vieram assistir a palestra, pelos nossos lares, pelos companheiros que não puderam estar aqui hoje, e aqueles que estão em nossos pensamentos, que eles também possam receber ajuda. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Bom, a lição de hoje é a parábola do semeador, do capítulo 17, Sedes perfeito. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se e permanecendo nas margens todo o povo. Disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semeadura caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Então, já faz mais ou menos acho que uns 2 anos eu fiz essa parábola aqui, a lição dessa parábola. Agora caiu de novo, né? Cada vez a gente entende ela melhor. Então, a parábola, qual é o significado da parábola, né? Quando ele fala, um semeador saiu a semear. O semeador aqui, nós entendemos que é Jesus. E a semente é a palavra de Deus. Jesus, ele semeou enquanto esteve aqui, né? Trazendo a palavra de Deus, ensinando a todos que naquela época estavam aqui, ouvindo, né? Através da parábola, para que houvesse mais entendimento nas pessoas daquela época. Trazendo para os dias de hoje, né? A gente observa que são analisando 4 tipos de solos e as sementes que caíram nesses tipos de solo, né? O primeiro solo não tinha profundidade. A semente caiu ali, veio o sol e ela secou, porque não tinha profundidade. A outra parte caiu em espinheiros. E esse solo também não tinha como elas ficaram abafadas e morreram. E a terceira, né, caiu nas pedras. Também, como não tinha condição, né, porque estava nas pedras, elas também morreram. E a terceira, e a última caiu em solo fértil. Esse solo, né, esse solo fértil, todos esses solos somos nós. O solo é o nosso coração. E a semente que cai em nossos corações, quando ela cai num solo fértil,
ela frutifica. Então, essas sementes, o solo são os vários estágios em que estamos. Se a gente for analisar, o solo que não tinha profundidade, então são aquelas pessoas que, né, caem numa terra, mas a pessoa se empolga, acha bonito a palavra de Deus, mas logo esquece, logo você se distrai com as coisas do mundo, com a vida, né, que a gente leva, e a gente se distrai. Muitas vezes a gente ouve uma palavra, mas as dificuldades do mundo nos puxam e a gente acaba esquecendo. Logo, ela dura pouco. Então, essa é a semente que cai numa terra que não está profunda, quer dizer, é um solo que ainda não está pronto para receber. Recebe, ouve, acha bonito, mas ainda não frutifica. A que cai no espinheiro, né, é ainda um coração que está mais voltado para as coisas materiais. É um solo onde aquelas pessoas que estão muito voltadas para as coisas materiais, política, dinheiro mesmo, né? Eles estão muito ligados a só os bens materiais. Então, nem sequer floresce esse solo, não dá fruto, não está preparado. É a que cai no meio das pedras essa, né? Já é um coração mais endurecido. A que cai nos espinheiros são aquelas pessoas também ainda voltadas para dentro delas mesmas. Ainda são orgulhosas, vaidosas, não estão ainda preparadas. Elas estão ainda muito voltadas para dentro de si mesmas, para seus problemas, para o egoísmo. Então, elas não saíram de si mesmas. E o último solo, né? Tem. Aí ele fala assim: ouça quem tem ouvidos para ouvir, né? Que ele produziu essas sementes 100 por 1, 60 ou 30 por 1, né? Porque dentro do solo fértil existem várias categorias ainda. Né? Nós podemos dizer que somos um solo fértil, mas ainda temos as nossas dificuldades. Não estamos ainda totalmente lá, né? A gente ainda tem as nossas quedas, nós caímos, nós levantamos, alguns de nós produzem dentro desse solo que ela né? Algumas produzem grandes coisas, outras produzem, né? Alguma coisa, né? Já tá na caridade, mas ainda falta muito para chegar lá e outras já estão produzindo essa semente 100 por 1, quer dizer, eles já estão totalmente voltados para o sentimento de caridade. Então, quando a gente analisa a parábola, analisa o solo, qual é o objetivo da gente entender, né? Porque Jesus ele estava pregando o reino dos céus. Então, qual que é o objetivo da gente entender a parábola do semeador? É para que a gente possa entender a nós mesmos, saber que tipo de solo nós somos. Qual o solo que eu sou? Como eu sou? É analisar, porque o solo é o coração das pessoas, né? Como eu sou? Quais são os meus sentimentos? É eu trabalhar dentro de mim esse solo para que eu possa receber a semente e a palavra de Deus. Porque a semente que Jesus trouxe, né? Os ensinamentos de Jesus, né? A palavra é a semente, né? A semente é a palavra é a semente, que vai cair nos solos, né, nos diversos solos que somos nós, nas diversas etapas em que as pessoas estão. E esse solo, ele vai frutificar de acordo com esse solo. Se ele ainda não está pronto, ele não vai frutificar. Mas não quer dizer que ele não vai receber essa semente e ela não vai frutificar um dia. Talvez ela não esteja pronta para frutificar naquele momento, mas ela vai frutificar um dia. Então, a semente é o evangelho, né? E a gente tem acesso a esse evangelho, a esses ensinamentos de Jesus, que através da palavra trouxe para nós esses ensinamentos para que a gente pudesse melhorar. Mas o semeador saiu a semear. Então vamos analisar o semeador.
Esse semeador também somos nós. Nós também somos semeadores. Não é porque somos solos ainda que não estão ainda totalmente prontos, mas já estamos, se estamos aqui, é porque já estamos procurando, já estamos preocupados com a nossa mudança. Então nós saímos, nós também temos a oportunidade de semear. E essa semente que nós vamos lançar, e esses solos, aí nós já não estamos mais falando, o semeador não está falando de si mesmo, está falando dos diversos solos em que ele vai semear. Então, quando nós semeamos, começamos, já que estamos aqui, ainda não estamos lá totalmente preparados, cada um traz dentro para si a sua missão, cada um traz nessa vida a sua missão. Ou seja, dentro do lar, ou seja no trabalho, ou seja na casa espírita, nós estamos semeando. Né? Dentro do lar, nós vamos semear e analisar o tipo de solo que nós temos. Então, nós temos, os nossos filhos são solos, maridos são solos que Deus coloca na nossa vida, né? E é esse tipo de solo que a gente vai ter que semear. E para semear, nós vamos ter que entender esse tipo de solo. Nós vamos entender as várias personalidades, qual tipo de solo nós estamos semeando, em que estágio ele está. Porque às vezes nós queremos colocar a semente lá na marra, colocar a semente, plantar, que quer que ela germine naquele solo que ainda não está pronto, não está preparado. Aí nós nos frustramos, ficamos até com raiva. Eu não vou fazer mais nada para ele, nunca mais, vou deixar para lá. Mas aí nós estamos errados, deixamos de fazer alguma coisa, de jogar, de semear. Então, semeando nesse solo difícil, nós vamos estudar a personalidade dele, vamos entender em que estágio ele está, como encontrar a brecha naquele tipo de solo. Eu vou ter que encontrar uma brecha, eu vou ter que saber como lidar com aquela pessoa, né? Como que eu vou jogar ali a semente? Como que eu vou plantar ali naquele solo? Então, eu vou plantar muitas vezes com a paciência, com a indulgência. Eu vou ter que usar a sabedoria. E também a intuição que vem do alto, que vem de Deus. Através da prece, eu vou ter o entendimento. Porque o semeador, a semente e o solo, a semente e o solo, né, estão muito ligados aos nossos sentimentos, né, aquilo que a gente ainda tem que exercitar para que aquela colheita possa acontecer. E muitas vezes nós não vamos receber de imediato, né, aquela semente não vai germinar naquele momento, ela vai demorar, mas nós plantamos, e às vezes ela vai demorar uma encarnação ou duas, às vezes ela não floresce nessa encarnação, ela é uma semente, mas ela vai um dia florescer, um dia vai dar frutos. E às vezes ela nessa vida ela vai aos poucos, a gente vai plantando, vai semeando e ela também vai gerar frutos. Eu ouvi uma palestra, eu já falei sobre isso aqui do Haroldo Dutra, que ele fala assim que eu não sei se ele ouviu do Chico, né, uma palestra do Chico falando sobre se a gente vai plantar, né, vamos fazer pregar, né? Ides e pregai. Se possível, se for possível, use palavras. Quer dizer que esse pregai nem sempre é com palavras, essa semente que a gente vai plantar nem sempre é com palavras, é com o exemplo também. E aí ele saiu a semear. É outro ponto que nós temos que analisar. O semeador saiu a semear. Esse saiu significa que ele saiu de dentro de si mesmo. Saiu de dentro do seu orgulho, da sua comodidade, de dentro dele mesmo, né? Como a semente que cai nos espinheiros, aquelas pessoas que não estão ainda prontas para receber a semente, mas por quê? Porque eles estão muito voltados para dentro de si mesmo. Mas, no geral, saiu a semear, os vários solos têm que estar preparados para sair dentro de si mesmo. Nós só vamos estar prontos para semear quando a gente sai de nós mesmos, quando a gente começa a pensar no outro,
quando nós deixamos de pensar só em nós, na nossa família, nos nossos filhos, ou no nosso trabalho, ou no meu eu, ou na minha felicidade, só eu importa, o outro não, né? Mas aí eu vou, quando eu saio de mim mesmo, quando eu já percebo que a vida não é só eu começo a semear, a fazer o bem para o outro, a olhar o solo, a trabalhar o solo, não esquecendo de trabalhar o meu coração, o solo que sou eu. Porque se eu não trabalhar primeiro o meu solo, porque não adianta também eu trabalhar o solo do outro, eu vou lá, semeio, tudo, eu vou lá e falo, nossa, isso serviu para o outro. Meu Deus, essa palestra serve para minha filha, essa palestra serve para meu marido, ou serve para o outro. E quando é que serve para mim? Então, nós temos que primeiro trabalhar, fazer essa reforma íntima, trabalhar o meu eu interior, trabalhar o solo que sou eu, não só e trabalhar depois trabalhar o outro, né? Ao mesmo tempo nós podemos fazer isso, trabalhar o nosso solo e trabalhar o do outro. Agora, se trabalhamos só o do outro, muitas vezes o outro vai ouvir a gente, vai aprender. Quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai olhar e ver o outro lá todo resplandecente e a gente lá embaixo, porque não trabalhou. Mas e fulano, o que você está fazendo aí? Ah, eu aprendi, eu vi suas palestras, tem uma lição assim, né? E aprendi. E a gente ficou, né? Porque não nos educamos moralmente, não melhoramos os nossos sentimentos. Que, na verdade, a semente aí no solo é os sentimentos que a gente vai ter que trabalhar. A paciência, a indulgência, o perdão, a fé, né? A confiança em Deus. Tudo isso é o que nós vamos trabalhar. E aí eu ouvi uma história, né? Da outra vez também eu contei ela, porque eu não esqueci. Ela está no livro Contos e Contos, através do Chico Xavier, pelo irmão X. Então, essa história conta de um trabalhador que era uma pessoa assim, muito responsável, de muito bom coração, um trabalhador. Lá não fala se ele era um trabalhador espírita, ele era um trabalhador, ele era um semeador. Né? Ele era um semeador que fazia o bem, que trabalhava em prol do outro, que estava sempre e fazia palestras maravilhosas, daquelas que quem assistisse via, ele conseguia falar de Jesus, usando imagens assim que as pessoas ficavam apaixonadas pelas palestras dele, né? E ele era bem verdadeiro, era uma pessoa muito verdadeira, mas ele tinha um lado que prejudicava ele. Ele semeava, plantava, mas ele percebia que as pessoas que ouviam não correspondiam. Elas acabavam, de repente estavam ali ouvindo, trabalhando na casa espírita, de repente elas desapareciam, né? Trabalhando na obra de Jesus, elas sumiam, abandonava tudo, e ele se sentia frustrado e abandonado e sozinho, porque as pessoas não correspondiam àquilo que ele plantava, aquilo que eles esperavam delas. Com o passar do tempo, a luz dele foi se apagando, porque ele começou a perceber que as pessoas eram muito ingratas. Além de tudo, elas eram ingratas. Então, esse era um dos defeitos maiores dele. Ele esperava que as pessoas respondessem, né, aquilo que ele falava, e esperavam que elas fossem gratas, mas elas não eram, né? Seguiam seus caminhos e ele foi ficando frustrado. Com o passar do tempo, aquela luz foi se apagando, aquela luz foi se apagando. Ele foi desistindo, foi desistindo. Aquele homem iluminado que falava coisas maravilhosas para as pessoas, que trabalhava no bem, foi deixando a luz dele se apagar porque ele não tinha o reconhecimento das pessoas e as pessoas não respondiam da forma dele. E ele foi deixando, foi se afastando e começou a pedir a Deus que ele
Ele não esperava nada dessa vida, que ele estava muito triste, muito chateado, que ele só esperava que Deus levasse ele para o outro mundo. E ele pedia isso, porque o mundo era muito ingrato, as pessoas eram muito ingratas, e ele estava cansado. Até que um dia, né, o anjo da morte respondeu para a prece dele e ele foi embora, levado para o plano espiritual. Chegando lá, ele vagou numa escuridão, ele não se viu onde esperava a luz divina, que Jesus viesse ao encontro dele, nada disso. Ele vagou numa escuridão sem saber onde que estava. E vagava naquela escuridão, e assim permaneceu por um longo tempo, sem compreender o que acontecia com ele. Né? Até que um dia ele resolveu orar, chamar por Jesus, para que desse a ele, que ele queria até uma explicação. Ele era um semeador, trabalhou tanto, fez tanta coisa boa, mesmo que ele tenha se afastado, por que ele estava ali? E Jesus respondeu às preces dele e veio ao encontro dele. Chegando lá, ele fala que queria uma resposta. Jesus, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar horrível, nessa escuridão? Onde está o céu que eu tanto esperei? Onde estão os lugares de repouso, os lugares de merecimento? Eu acho que eu mereci, porque eu trabalhei, eu fiz o bem, né? Eu fui um semeador. Por que eu estou aqui? Aí Jesus faz uma pergunta para ele: se você foi um semeador, o que você tem a me dizer sobre o solo? Aí ele fala: o solo? Mas como solo? Aí Jesus fala: você fala que foi um semeador, então você deve entender, você trabalhou, o que você fez com o solo que você recebeu, né, que você tinha que trabalhar nesse solo. E fala, mas a parábola não diz que eu tinha que trabalhar no solo. Aí ele fala, mas tinha, porque o solo, mas eu semeei no solo, mas você não arrancou o mato, você não arrancou os espinhos, você não cultivou o solo, você jogou a semente, mas você não deixou que as ervas daninhas crescesse no solo, deixou que os espinheiros cobrissem aquele solo. Você não trabalhou com a paciência, com o perdão, os solos que você foi incumbido de trabalhar. E aí ele fala, né? Mas as pessoas são muito ingratas. Eu não vi nenhum agradecimento de tudo aquilo que eu fiz. Então eu me afastava. Aí Jesus diz a ele, mas esse era o processo de você trabalhar a sua paciência, a sua indulgência, né, o seu carinho, o seu amor, você jogar a semente, entender os vários tipos de solo que você estava jogando a semente. Porque existia aqueles que a semente não ia frutificar naquela hora, ia ter que trabalhar aquele solo. Existia aqueles que estavam mais preparados, que era mais fácil, você também teria que trabalhar, mas você tinha que arrancar o mato, arrancar as ervas daninhas, né? Proteger aquele solo, mas você não fez isso. E aí ele desolado fala assim para Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Aí Jesus responde para ele, se prepare novamente e volte ao campo de ação, que é a terra, né? Que é a reencarnação. E assim, acho que somos nós, né? Nós fazemos muito isso. Quantas vezes a gente não deve ter voltado, a gente não deve ter entendido o que é realmente a caridade? Porque a gente às vezes não entende. A gente cobra do outro aquilo que ele não está preparado. Eu falo isso por mim mesmo. Porque hoje, se eu estou falando aqui, estou falando para mim, né? Porque a gente às vezes fica decepcionado, mas aí a gente volta, toma a cruz de novo, aí a gente larga de novo, quando
A gente se sente, às vezes a gente sente a ingratidão, uma coisa que dói muito. Aí a gente se afasta, aí quando a gente vê que o outro está sofrendo, a gente corre lá, acorda de novo, né? E assim vai, a gente vai vivendo a nossa vida aqui e trabalhando, né? E o objetivo da encarnação, muitas vezes, é nós e o outro. Nós trabalhando o nosso solo e o outro que vem para ser esse instrumento da mudança desse solo, né? Que somos nós. Acho que por hoje é só. Então vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer o seu Evangelho, de entender os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que temos na vida de aprender, de crescer. Agradecemos também a oportunidade do dia a dia, de ao acordarmos, sempre vamos ter uma nova oportunidade, um novo dia, um novo entendimento, um novo campo de trabalho. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, pela Terra, pedimos pelos companheiros de jornada, pela nossa casa espírita, por esse ano que se inicia, agradecemos a oportunidade, que seja um ano maravilhoso, onde unidos estamos aprendendo, confiando na sua bondade, na bondade dos bons espíritos. Agradecemos a presença deles e a presença dos companheiros desencarnados que estão aqui hoje também, aprendendo conosco. Muito obrigado, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.